meus amores, como é que vocês estão? Tá tudo de boa na Lagoa? Tudo tranquilo como um esquilo? Sou a professora Keise Marinho, de Português dos quintos anos. Hoje falaremos sobre substantivos coletivos. Lembram que na aula passada falamos sobre substantivos, não é? Eu disse que existiam vários tipos de substantivos. Vimos substantivos próprios, substantivos comuns. Hoje veremos substantivos coletivos, tá bom? Antes, vamos relembrar o que são os substantivos e vamos falar também do CPN. Quem lembra aí o que é CPN? Vamos lá? Olha só, vamos ao CPN de hoje. Professora Keise, o que é CPN mesmo? Lembra para mim aí. CPN significa conhecendo palavras novas. Isso mesmo. E aí, qual será a palavrinha nova que iremos aprender hoje? Hoje iremos aprender o significado dessa palavra aí, olha, distinta ou distinto, tá certo? Na frase está escrito assim: ela é uma pessoa muito distinta. Quando você escuta essa palavra distinta, você acha que significa o quê? Você sabe? O sinônimo, com certeza você conhece, com certeza você utiliza o sinônimo dessa palavra em várias frases, tá? Mas aí eu estou te trazendo essa palavrinha nova para que você coloque sempre no seu vocabulário e fale cada vez mais bonito. Vamos saber o significado dessa palavra? Olha só. Distinto é aquilo que não se confunde com outro. É algo diferente, que não faz parte do outro, que se sobressai dos demais, tá certo? Então, quando eu digo que ela é uma pessoa muito distinta, é a mesma coisa que falar assim: ah, ela é uma pessoa diferente das demais, ela é uma pessoa inconfundível. Entenderam o que significa distinto? Então, sempre que vocês quiserem se referir a alguém como uma pessoa diferente, uma pessoa que se destaca, uma pessoa inconfundível, você pode utilizar aí essa palavra distinto. Combinado? Gostaram dessa palavra nova? Gostaram desse CPN? E agora, como vocês já descobriram aí o CPN de hoje, vamos relembrar o que é substantivo? Olha só, já comentamos sobre isso, não é? Que a partir do momento em que o homem, o ser humano, percebeu que poderia se comunicar com outras pessoas, ele começou a nomear as coisas. E foi dessa forma que surgiu o substantivo, tá? O homem sentiu essa necessidade. Quando eu falo homem, é o ser humano, tá, gente? Em geral. Então, quando o ser humano começou a sentir essa necessidade de se comunicar com alguém, ele achou importante nomear todas as coisas, não é? Porque imagina que estranho seria se eu dissesse assim: ai, hoje eu comi aquela coisa. Que coisa você comeu? Aquela coisa. E bebi com aquela outra coisa. Que outra coisa? São tantas coisas que existem, não é? Então percebam a importância de darmos nomes a tudo que existe. E assim a sua comunicação flui melhor. Você consegue se comunicar, você consegue se fazer entender, tá? E substantivo, então, é isso. É o nome que se dá para todas as coisas que existem no mundo. Todas as coisas não têm um nome? Então é isso, tá? Agora, existem vários tipos de substantivo. Como vimos numa aula essa semana, substantivo próprio são nomes de pessoas, de lugares, de estabelecimentos, de cidades, de países, de ruas, de escolas. E esses nomes são escritos com letra inicial maiúscula. Sempre escrevemos substantivos próprios com letra inicial maiúscula, tá certo? Substantivo comum são aqueles nomes que damos a seres em geral, tá? Animais, objetos, frutas, coisas em geral. Então, muitos gatos, muitos cachorros. Então, aí você não está especificando o nome do animal de estimação, não é? Muitas pessoas é substantivo comum. Você não está especificando a pessoa. Você não está dizendo que ali naquele grupo tem Maria, Zezinho,
Kelly, Kátia, Jorge. Não, você está dizendo que tem muitas pessoas. Então, quando você generaliza um grupo, é substantivo comum. E aí é com letra minúscula, diferente do substantivo próprio. Certo, gente? Lembrando, o substantivo comum só fica com letra maiúscula se ele estiver no início de uma frase. Porque você sabe que ao iniciarmos uma frase, sempre devemos começá-la com letra maiúscula, não é verdade? E aí, falamos sobre esses substantivos e hoje falaremos sobre substantivos coletivos. O que são substantivos coletivos? Quem lembra aí? Vocês já viram esse assunto ano passado? Quem lembra o que são substantivos coletivos? Muito fácil, gente. Antes eu vou dar aqui uns spoilers, tá? Olha só, comprei um lindo buquê para minha mãe. Qual palavrinha aí indica o substantivo coletivo? Você acha que é qual? Outra. Amo olhar a constelação no céu. E aí, gente, qual palavrinha aí é substantivo coletivo? Vou falar, hein? Nessa daí das flores, o substantivo coletivo é a palavra buquê. Por que buquê? Porque buquê indica que tem muitas flores ali reunidas. É um buquê, pode ser também ramalhete, certo? Nesse outro slide é a palavrinha constelação. Constelação é o substantivo coletivo. Por quê? Porque indica um conjunto de estrelas. Então, quando você olha para um céu estrelado, você diz o quê? Olha que constelação mais linda. Constelação, você já sabe que são muitas estrelas juntas, tá? Então, professora Casey, qual é a definição de substantivo coletivo? É essa daí, olha. Substantivo coletivo é aquela palavrinha que, apesar de estar escrita no singular, indica um conjunto de seres da mesma espécie. Certo, gente? Isso é importante. Tem que ser da mesma espécie. Então, constelação só pode ser um conjunto de estrelas, certo? Buquê, ramalhete, só pode ser um conjunto de flores, de rosas. Entenderam o que é substantivo coletivo? É um conjunto, são muitas coisas, mas da mesma espécie. E a palavrinha sempre está no singular. Você não pode falar constelações, tá? É constelação. E nessa constelação tem muitas estrelas. Nesse buquê que eu ganhei, tem muitas flores, tá certo? Aí você está vendo a imagem de quê? De um cardume. Olha só, até no balãozinho ali, a menininha está falando. Eu vi um cardume lindo. E o que é cardume? É uma palavra no singular, não é? Mas significa o quê? Significa que aqui tem muitos peixes. Olha aí, seres da mesma espécie. Peixes. Muitos peixes juntos formam um cardume. Existe cardume com um peixe apenas? Nananina, não. Certo, gente? Substantivo coletivo tem que ser muitas coisas juntas da mesma espécie. Desse modo, os substantivos coletivos podem ser classificados como substantivos coletivos específicos, indeterminados ou não específicos e numéricos. Vamos ver cada um deles. É muito fácil, certo? O próprio nome já diz tudo. Substantivo coletivo específico. Específico é que especifica aquele grupo. Você não se confunde. Você não precisa colocar um complemento na frase para saber do que se trata. Além de indicarem o plural, indicam também um grupo específico de seres. Exemplo, cardume, como você está vendo aí a imagem. Cardume só pode ser de peixes, não pode ser de outra coisa. Então, quando você fala que viu um cardume, é a mesma coisa que você falar assim: ah, eu vi um conjunto, eu vi um grupo de peixes. Entenderam? Então, esse substantivo coletivo é específico, porque fala exatamente do que se trata.
Vamos ver outros substantivos coletivos específicos. Constelação. Constelação só pode ser de estrelas, gente. Não existe constelação de outra coisa. Constelação é só de estrela. Então, você não precisa dizer, eu vi uma constelação de estrelas. Não precisa, tá? Se você falar dessa forma, aí já é um pleonasmo, certo, gente? Ou seja, é uma repetição de palavras, você está repetindo 2 vezes a mesma coisa. Porque constelação só pode ser de estrelas. Então, você não precisa dizer constelação de estrelas. Basta dizer constelação. Da mesma forma, enxame. Enxame só pode ser de abelhas. Ou colmeia. Colmeia ou enxame é a mesma coisa, tá bom? Então, sempre que você falar assim, eu vi um enxame. Enxame é de abelhas. Você não precisa dizer que viu um enxame de abelhas. Entenderam? Júri. Júri só pode ser de jurados. Não existe júri de outra coisa. Então, quando você falar assim, eu participei de um júri, parou por aí. Por quê? É a mesma coisa que você falar assim, eu participei de um conjunto de jurados. Entenderam? Então, júri é um conjunto de muitos jurados. E matilha? Matilha é um conjunto de muitos cachorros. Uma pessoa que cria muitos cachorros. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele tem 5 cachorros em casa. Verdade. E aí, ele tem o quê? Ele tem uma matilha, ele tem um conjunto de cachorros. Esse meu amigo precisa falar assim, Casey, eu tenho uma matilha de cachorros. Ele não precisa falar isso. Por quê? Porque quando ele fala a palavra matilha, eu já sei que matilha é um conjunto de cachorros. Entenderam o que é substantivo coletivo? Substantivo coletivo é aquela palavrinha no singular que significa um conjunto de seres da mesma espécie. Existe matilha de cachorro, gato, periquito, papagaio, tudo junto e misturado? Não, não existe. Se a pessoa tiver um gato, um cachorro, um passarinho, um peixe, isso é uma matilha? Nananina, não, não é matilha. Matilha é só se for um conjunto apenas de cachorros. Cardume é se for um conjunto apenas de peixes. Entenderam? O substantivo coletivo indeterminado é diferente desse que eu acabei de falar. O específico, ele diz exatamente do que se trata. Já o indeterminado, ele não indica a espécie dos seres, gente. Exemplo, eu comprei um cacho. Cacho de quê, professora Casey? Pode ser cacho de uvas, pode ser cacho de bananas. Entenderam a diferença do substantivo coletivo específico para o substantivo coletivo indeterminado? O específico, você sabe do que se trata. Constelação, só pode ser de estrela, não existe constelação de outra coisa. Já o indeterminado, existe essa palavrinha para várias coisas. Então, você precisa especificar. Nesse caso aí, é importante um complemento. Eu comprei um cacho de quê? Eu comprei um cacho de uvas para lanchar. Eu levei um cacho de bananas para o trabalho, para todo mundo comer a banana. Entenderam a diferença? Perceberam a diferença? Indeterminado, o nome já diz que não determina, você não sabe. Se você não falar, o outro não vai saber, tá? Então, exemplos de substantivos indeterminados, substantivos coletivos indeterminados. Quando eu falo em grupo, eu encontrei um grupo. Grupo de quê? Pode ser grupo de pessoas, pode ser grupo de estudantes, pode ser grupo de animais, certo? Já o substantivo coletivo numérico indica números, tá? Números exatos de seres ou de objetos que estão sendo passados para o plural. Exemplo, resma. Eu comprei uma resma. Resma significa o quê, professora Casey? Resma é a mesma coisa que um conjunto com 500 folhas de papel. Então, quando eu digo eu comprei uma resma, é a mesma coisa que falar eu comprei um conjunto com 500 folhas de papel. Mas aí, para não ficar uma frase tão longa, a gente põe um substantivo coletivo. Eu substituo o conjunto
com 500 folhas de papel pela palavrinha resma, que significa a mesma coisa, tá? Te vejo daqui a uma semana. Uma semana significa o quê? Um conjunto de 7 dias, tá? Ao invés de falar te vejo daqui a 7 dias, eu posso dizer te vejo daqui a uma semana. É a mesma coisa. Da mesma forma que século, milênio, tá? Século é um conjunto de 100 anos. Milênio é um conjunto de 1000 anos, tá, gente? Então, essas palavrinhas aí são substantivos coletivos numéricos. E aí, vamos conhecer alguns substantivos coletivos bem curiosos. Eu acho que você nunca ouviu falar, hein? Cáfila. Você sabia que cáfila é um conjunto de camelos? Verdade. Lá no deserto, não é? Do Saara, lá para o lado, olha, do Oriente Médio, quando você encontrar, se for passear por lá, encontrar um conjunto de camelos, você pode dizer que encontrou uma cáfila. É a mesma coisa, tá? E corja? Corja, gente. Eu já ouvi bastante esse nome. E você? Corja é um conjunto de ladrões, de bandidos, de assassinos, de desordeiros, certo? Então, um conjunto, muitos ladrões juntos, ali tem uma corja, tá? Um outro substantivo coletivo, girândola. Nós vemos no céu muitas girândolas, tá? Que é o conjunto de fogos de artifício. Quando que nós vemos uma girândola no céu? Fim de ano, não é? Daqui a pouquinho, olha, semana que vem, na Praia de Boa Viagem, tantas outras praias aí, nós vemos no céu muitos fogos de artifício. E molho? Ah, essa daqui é uma palavrinha que muita gente confunde, gente. As pessoas falam assim, não sei se vocês já viram, principalmente os mais antigos dizem assim, ah, eu deixei um mói de chaves lá na mesa. Mói de chaves. Não é? Vocês já ouviram essa expressão? Mas o nome certo não é mói, é molho. Molho de chaves. Cuidado para não confundir, tá certo? Porque existe o molho, que é um líquido que a gente coloca, um líquido, não é, cremoso, que se coloca em alimentos, tem o molho do macarrão, e existe o molho de chaves, que é um conjunto de chaves. Então, quando você estiver saindo de casa, fala para sua mamãe assim, mamãe, pega ali o molho de chaves, certo? Olha aí a palavrinha nova que você está aprendendo. Acaba que aqui nós estamos aprendendo vários CPNs, não é? Várias palavras novas. Vara. Vara, gente, é um conjunto de porcos. Muitos porcos juntos, nós temos uma vara. Se algum criador assim de animais disser, ah, eu tenho uma vara, quer dizer o quê? Que ele tem uma criação de porcos, certo? E feixe? Feixe pode ser um conjunto de lenhas ou um conjunto de capins. Então, feixe aí é um substantivo coletivo específico ou indeterminado? Indeterminado, não é? Porque você precisa dizer de que é o feixe. É feixe de quê, professora? Você tem um feixe de lenhas ou um feixe de capins, tá? Vamos ver um outro. Réstia. Réstia é um conjunto de cebolas ou de alhos. Olha que interessante. Quando a mamãe pedir para você comprar 1 quilo de cebola no mercado, então você está comprando uma réstia, tá? De cebolas. E caravana é um conjunto de viajantes. Muitas pessoas viajando juntas, nós temos uma caravana. Vamos praticar? Quero ver quem vai acertar, hein? Muitos lobos juntos. É o quê? É uma manada ou é uma alcateia? O que é que você acha? Tchan, 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 tchan. Muitos lobos juntos, nós temos uma alcateia, certo? E agora, muitos cães juntos. Essa daí eu já falei do meu amigo, que ele tem muitos cães juntos, então ele tem uma matilha. E muitos pratos juntos, essa daí eu quero ver quem vai acertar. Vocês vão acertar por quê? Porque vara eu já falei que é de porcos. Então, muitos pratos juntos, nós temos uma pilha de pratos. Certo, gente?
Muitos livros juntos é uma biblioteca. E muitas ilhas juntas. Muitas ilhas juntas é um arquipélago. Então, quando vocês ouvirem falar no arquipélago Fernando de Noronha, quer dizer que lá tem muitas ilhas juntas. Lá não tem apenas uma ilha, tá, gente? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse assunto. Não saiam daí porque tem muito mais. Beijão. Tchau, tchau.